Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É uma alegria. Toda semana a gente está aqui com convidados maravilhosos e é um prazer estar aqui com o meu parceiro de projeto, Ari. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Fábio. Bom revê-lo. Hoje a gente está aqui mesmo. com a Ana Sofia. A Ana Sofia, como é que eu vou te falar? Só para dar um resumo, a gente está ficando globalizado, né? Porque a Ana Sofia é portuguesa, mas hoje ela está em Vigo. Hoje, especificamente, ela está em Vigo, mas tem dia que a gente não sabe onde ela está, porque ela basicamente também visita muito o Brasil, atende clientes aí no Oriente Médio e em outros lugares que ela vai poder falar. A Ana, ela é especialista de carnes e análogos de carnes da Seanza, tá? Vai nos trazer aí algumas outras informações de outras vivências dela também. E eu tenho certeza que vai ser mais uma conversa extremamente produtiva, como tem sido, e para mim, especificamente, tem sido uma alegria sempre estar aqui semanalmente com gente ilustre, gente que agrega, gente que conhece muito do assunto, e hoje não é diferente. Estou muito feliz de tê-la aqui como convidado, Ana. Muito obrigado, tá bom? Vou passar a palavra para o meu parceiro, Ari Bucione. Bom revê-lo, Ari. Pelo jeito, hoje está frio aí. Eu estou me vingando de você, porque eu lembro que no começo do ano, quem estava encapotado era eu. E agora eu estou vendo aí você de casaco, né? A gente está entrando no verão aqui agora, ainda bem. Está meio devagar ainda, mas a gente está chegando. É isso aí, Fábio. E antes de seguir, que nem diz meus filhos, não esqueçam de dar o gostinho, de apertar o plim-plim lá, o blim-blim, que é o sinalzinho para receber os vídeos, tá bom? E seguimos daí. Segue daí você, Ari. É isso aí, Fábio. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui no canal Sabor e Saúde, né? Hoje nós temos realmente uma convidada muito especial. Na verdade, todos são sempre muito especiais para nós, né? Mas eu acho que quando a gente rompe barreiras, a gente atravessa a fronteira, a gente tem que fazer um registro especial mesmo, né? Vamos mais longe, e esse é o objetivo do canal. Nós queremos crescer, queremos conhecer novos territórios e queremos realmente agregar informação de valor para todos aqueles que nos acompanham, né? E hoje eu tenho absoluta certeza de que não será diferente. É isso aí, Fábio. Está fazendo mais frio aqui no Brasil. Hoje, amanhã era muito fria, talvez muito frio aqui no Brasil é 14 graus, 12 graus. Mas então hoje eu tive que pôr aí um abrigo, senão não dava certo, não. Mas vamos em frente. Ana, mais uma vez um prazer, um privilégio nosso. E a gente vai pedir para que você se apresente e, após a sua apresentação, nós vamos começar com as nossas questões para que a gente possa conhecer um pouco mais do seu conhecimento e da sua experiência e compartilhe isso com os nossos seguidores, né? Fique à vontade. O canal Sabor e Saúde, o Fábio faz o sabor, eu tento fazer a saúde e vamos em frente. Fique à vontade, se apresente, por favor, e depois nós seguimos. Obrigado. Obrigada, Ari, obrigada, Fábio. Olá a todos, aqui é boa tarde, eu acho que desse lado do Oceano Atlântico ainda é bom dia. Então, eu sou Ana Sofia, eu sou engenheira alimentar pela Universidade do Algarve, ali para o sul de Portugal. Tenho também, então, um mestrado em biotecnologia. E desde o início eu sempre estive bastante interessada no mundo da investigação, então por isso as minhas primeiras experiências foram em projetos científicos em universidades. Inicialmente na Universidade do Algarve, passei também pela Nottingham Trent University, em Inglaterra, e posteriormente também na Universidade do Minho.
Ora, depois disto tudo, o que é que eu senti? Eu senti uma vontade enorme de conhecer o mundo real, o mundo industrial. Então, foi aí que ingressei em várias empresas de processamento alimentar, maioritariamente processamento cárnico, frigoríficos para o Brasil, e aí então trabalhei em diferentes departamentos, departamento de produção, departamento da qualidade e também departamento de R&D ou P&D também. Então foi tudo bastante interessante. O que é certo é que agora estou na CEAMSA, ou seja, já há 4 anos estou na CEAMSA. A CEAMSA é uma empresa de texturizantes aqui em Espanha, portanto eu estou aqui em Espanha atualmente, mas que trabalha para o mercado global, ou seja, para todo o mundo. Eu aqui realmente sou responsável por desenvolver soluções de textura para o segmento do Savory. E o que é o segmento do Savory? Ora, são aplicações cárnicas, são aplicações de peixe também, um pouquinho de molhos e, grande parte, logicamente agora, os análogos à carne. Portanto, o mundo do plant-based também. E é isso. Bacana, bacana. Poxa, muito bom, Ana. Super contente de estar aqui contigo. Muito bom mesmo. Incrível. Uma bagagem incrível. Nos traz essa visão mais global também, né? E isso é muito interessante. Se o Ari me permite, Ari, vou começar fazendo a primeira pergunta. Opa, como sempre. E eu não poderia deixar de fugir dessa pergunta, Ana, justamente por essa tua experiência global. Você já está há um bom tempo aí na CEAMSA, né? Enfim, e eu sei que você, na verdade, tem a responsabilidade do suporte técnico a diversos países do globo, né? Brasil, Oriente Médio, salvo engano, quando conversei contigo, você me falou alguma coisa em Rússia também, né? Me corrija se eu estiver errado. Não é bem a Rússia, mas vários países da Europa de Leste, sim. Tenho a América Latina também, vários países da América Latina para além do Brasil também. Tenho Portugal, logicamente. Ou seja, o passaporte já está bem carimbado, né, Ana? Está. Pois. E por conta disso, na verdade, estando você numa categoria tão importante para a nossa indústria, como a categoria vamos dizer assim, eu vou me corrija também se eu estiver errado, né? Eu vou englobar tudo numa categoria de textura, vamos dizer assim, né? Eu sei que não é só textura, né? Mas tem muito a ver com isso. Dentre toda essa sua visão e essa tua experiência que você vem trazendo aí ao longo do tempo junto à CEAMSA, né? Eu queria que você me traçasse, ou tentasse pelo menos, eu sei que talvez não seja tão simples e tão fácil assim, mas tentar traçar um panorama, Ana, do que você tem aprendido, do que você tem visto em termos das diferenças entre as diversas culturas, entre os diversos países, em termos de textura, em termos de produtos em si, que você tem encontrado. Dá um panorama para a gente, Ana, por favor. Ok, Fábio. Então, é verdade, é que realmente esta visão global vem-me trazer muita informação bastante interessante, porque quando nós falamos que os alimentos são aspecto cultural daquela região, daquela comunidade, nós não falamos somente no sabor, nos sabores que são característicos, nós falamos também que a textura é também um parâmetro cultural. Ou seja, e vou dar exemplos, por exemplo, por falarem num fiambre, ou seja, num fiambre, num presunto para o Brasil, ou um ramão cozido aqui mais para a zona de Espanha. Já começa pela nomenclatura, inclusive, Nano. Já começo aí. Então, por falarmos num produto deste género, que é um produto cozido, olha, se começarmos com a Europa de Leste, quando nós estamos a desenvolver um produto deste género para essa região, nós pensamos logo em quê? Em texturas mais firmes, em texturas mais plásticas. E o que é isso, uma textura plástica? É uma textura que em boca dá-nos aquela sensação de textura mais rígida e quebradiça. Ora, se desde aí vamos caminhando um pouquinho para a Europa Central, a Europa mais do Oeste, já vemos que a textura que buscam, a textura mais característica, é uma textura mais suave, uma aparência mais natural. E, por exemplo, no Brasil também já vemos essa tendência que buscam texturas mais suaves, não é? Não tão firme, não tão rígido. Isso também vai trazer outro tipo de vantagens para o processo.
não é? Então, por exemplo, falamos no fiambre, podemos também falar, por exemplo, de uma salsicha. Olha, o grande especialista de salsichas, quem é? É a Alemanha. Então, quando nós falamos de uma salsicha para a Alemanha, falamos de uma estrutura coesa, uma firmeza, em que quando vamos romper a salsicha, ouvimos aquele knack típico da salsicha, não é? Ora, agora vamos pensar na salsicha da América Latina, ou, por exemplo, mais especificamente no México. Ora, no México, uma salsicha já não é tão rígida nem tão firme, tem uma textura mais suave, portanto, as pessoas daí buscam essa textura, porque estão habituadas a essa textura, não é? Por exemplo, se olharmos para o Médio Oriente, pois o Médio Oriente já vai buscar outro tipo de produtos cárnicos, vamos, por exemplo, pensar em produtos mais à base de carnes picadas, por exemplo, o hambúrguer, por exemplo, o nugget, e esse tipo de produtos nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar uma retenção de água para dar mais suculência ao produto quando vai ser consumido. Há também bastante, por exemplo, no Médio Oriente, produtos mais emulsionados, que podem ser os cold cuts, podem ser mortadelas, e nós aqui para esta região é um produto que é um produto com mais uma secura, ou seja, mais seco e também texturas mais suaves. Ou seja, isto realmente é bastante interessante. Eu quando viajava, porque agora na pandemia não se pode viajar, Claro. mas eu viajava bastante, né? E o meu trabalho pressupõe que eu viajo bastante. O que eu acho piada e que eu gosto imenso quando chego a algum sítio que não conheço é, por exemplo, visitar um supermercado. E eu no supermercado acho interessante porque vou buscar precisamente que tipo de produtos são característicos da região, que tipo de texturas e características mais focadas naquela região. Isso faz-nos também mergulhar um pouquinho naquela cultura, né? Para além de gostar de provar as comidas todas regionais, eu vou buscar um pouquinho também esse conhecimento. É bastante interessante, Fábio e Ari, bastante interessante Bacana, mesmo. bacana. O Ana, me fala uma coisa, em termos, continuando um pouquinho nessa variação, né? Hoje você percebe muita variação, aí eu não sei se é até uma questão regulatória, até uma questão, mas, por exemplo, quando você fala em inserção de água, né, seja num presunto, num fiambre ou num ramon, você nota muita diferença, vamos dizer assim, das legislações vigentes dentre essas regiões? Isso, também temos que respeitar a legislação local, não é? Isso é importante conhecer, porque também vamos dar soluções para que encaixem bem nessa legislação, não é? Mas, por exemplo, a parte da água, estamos a falar de níveis de extensão ou níveis de injeção, e claro, por exemplo, vamos para uma Europa de Leste, já temos produtos bem mais injetados do que na Europa Oeste e Central, não é? Por exemplo, isso tem mesmo a ver, depois, claro, que quanto mais água vamos injetar num produto, isto, claro que a solução tem que ser diferente, não é? Porque quanto mais água, essa água tem que estar estabilizada no produto, porque essa água vai dar também não só rendimento, como vai dar qualidade, vai dar suculência ao produto, ou seja, vai evitar que o produto seque, portanto são características também bastante importantes. Isso é fundamental, temos que também estar sempre baseados na legislação local. Sim, tá. Vai daí, Ari. Bom, Ana, obrigado por essa viagem ao mundo da carne, né? Passando por tantos países e conhecendo que existem preferências e preferências e preferências, né? Eu também atuei 30 anos na área comercial, né? Depois eu fui para a área regulatória, mas eu também fazia muito isso, de visitar o supermercado e ver o que é que tinha lá nas prateleiras, nas gôndolas, né? Claro. Para realmente conhecer e ter argumentos para conversar com os clientes da região, né? Claro. Isso é um desafio e parabéns, porque a gente vê que você não só se sai bem, como também gosta muito do que faz, né? Agora, existe um outro desafio que está bastante ligado a esse que você está contando para a gente, né? Como é que você consegue variar essas texturas? Como é que é o processo tecnológico para atender aos diferentes padrões, às diferentes preferências,
e as diferentes legislações. Como é que vocês fazem isso? Qual é o... Conta para a gente. Eu sei que não pode, mas conta para a gente o segredo. Eu posso contar aqui, porque aqui ninguém nos ouve, né? Estamos só em vamos deixar tá. Fica tranquilo. Só nós três aqui. Ana. Isso. Então, Ari, realmente é um grande desafio. É um grande desafio toda a vez que temos que desenvolver uma solução específica para uma região, para um cliente específico, é um grande desafio. Isto porquê? Porque quando falo em textura, eu não só falo naquela sensação em boca quando estamos a consumir o produto, não é? Eu falo de uma série de características e funcionalidades tecnológicas que vão estar todas combinadas. Por exemplo, olha, eu para além da textura em boca, eu tenho que falar e tenho que pensar na viscosidade da massa. Porque a viscosidade da massa é um fator que vai impactar muitíssimo todo o processo de fabrico, não é? Eu tenho que pensar... Se o produto vai ser vendido fatiado, pois então parâmetros como a coesão, como a capacidade de fatiamento com eficiência, ou seja, sem perdas, depois a própria fatia, tem que pensar estabilidade da fatia, resistência da fatia, como é que é a performance da fatia ao longo do tempo, se liberta mais água, se liberta menos água, não é? São fatores que estão aqui e que realmente tem que pensar neles todos combinados. Outro ponto importante, se o produto necessita ter mais estabilidade térmica, menos estabilidade térmica, se o produto necessita de, por exemplo, ter uma estabilidade relativamente à suspensão de partículas, quer dizer, no caso, por exemplo, do molho, quer dizer, isto tudo eu tenho que pensar de uma forma combinada, porque o resultado que eu quero vai sair exatamente disto, de relacionar todos estes desafios tecnológicos e conseguir chegar mais próximo do que o cliente busca. Não é? Nós trabalhamos com diferentes texturizantes, diferentes hidrocoloides, então vamos combinando este know-how e para chegar a todas estas características que são importantes. Isto realmente é um belo desafio, mas é interessante, quando falo em desafio, eu falo de um lado positivo, não é? Além, até interrompendo, Ari, Fábio. além do que, né, Ana, você tem também uma questão, e aí agora, vamos dizer assim, puxando um pouquinho a sardinha para o lado do canal, né, do lado do sabor, tem muito desafio pela própria questão de manutenção do sabor, né, porque, quer dizer, a textura está diretamente relacionada a tudo isso, né, Ana? É verdade, a manutenção do sabor, Fábio, e também a libertação do sabor. Ou seja, nós trabalhamos a textura e posteriormente à textura vai ser trabalhada a parte do sabor, logicamente, não é? E consoante isso, o texturizante vai permitir essa libertação de sabor no momento do consumo, ou não, ou vai mascarar. Claro. Então trabalhamos aqui também esses pontos para que depois no final realmente o resultado seja positivo, na combinação de todos os parâmetros. Tá. Ana, até que ponto, não sei se existe, claro que existe, provavelmente existe, mas assim, até que ponto a riqueza ou um produto mais nobre, quando comparado com um produto, vamos dizer assim, um pouco mais competitivo, ele te dá mais ou menos trabalho, em termos de estabilização, em termos de textura? Olha, Fábio, é assim, isto de uma forma assim muito genérica, né? Porque claro que depois cada coisa exato, completamente genérico. Individual. Isso. Olha, então falando num produto cárnico, né? Por exemplo, um produto cárnico que seja trabalhado com proteína cárnica, que seja pouco funcional, que tenha bastante água para uma extensão elevada e que tenha bastante gorduras aí pelo meio, né? Quer dizer, torna-se realmente um desafio, porque eu vou necessitar de estabilizar a água, eu vou necessitar de estabilizar esta gordura, porque eu não quero que durante o cozimento do produto haja esta libertação da gordura para, por exemplo, uma salsicha, para as pontas da salsicha, não é? Que visivelmente fica feio, de uma forma sensorial pior ainda, então eu vou ter que estabilizar isto tudo. Pior se estou a trabalhar com uma proteína menos funcional, né? Portanto, isto tudo é o que nós chamamos ao sistema todo terreno, ok? Então, não é melhor nem é pior, logicamente, são objetivos diferentes, mas aqui realmente este desafio torna-se aqui um pouquinho, é assim, uma situação mais desafiante, vá, digamos. Que dá mais trabalho, vamos dizer assim, mas nada que não se resolva com as ferramentas que vocês têm. Logicamente, nada que não se resolva, isso é pacífico. Joia.
só para terminar esse ponto, para depois a gente Vai lá, Ari. passar para uma outra pergunta, dentro dos seus hidrocoloides, existem características, por exemplo, um é mais para presunto, para fiambre, o outro é mais para salsicha, o outro é mais... Existe ou normalmente você se vê obrigado em trabalhar com blends de hidrocoloides? Olha, Ari, é assim, temos de tudo, é verdade. Por exemplo, temos a linha standard, que a linha standard aplica-se a várias aplicações diferentes, né? Ou seja, dá para presuntaria, para fiambres, dá para, por exemplo, a parte das salsichas, os cold cuts, mas é claro que nós temos especialidades. E é aqui que a coisa torna-se diferente e torna-se do certo mais específico àquele cliente, àquele processo, àquele sistema. Okay. Então, nós também podemos trabalhar combinações de hidrocoloides, não é? De forma a chegar ali um pouquinho mais àquele objetivo, que muitas vezes precisamos somente de um plus de funcionalidade e com sinergias conseguimos lá chegar de uma forma mais favorável, né? Temos linhas autênticas e puras e depois temos linhas combinadas e que trabalhamos essa otimização nós mesmos, ok? Então o texturizante já pressupõe ou uma linha standard ou uma linha combinada que é desenvolvida por nós. Perfeito. Agora é o que a gente chama de soluções, né? Claro, então, claro. A solução ela pode ser de um produto ou ela pode ser a combinação de vários produtos que são misturados para atingir o objetivo desejado, né? Isso, porque isso aí. O texturizante pode ser visto como um commodity ou pode ser visto como um specialty. Então aqui trabalhamos diferentes conceitos. Claro. Exatamente, acho que agora você resumiu bem, né? Quando ele é um produto mais de uso mais geral, uma commodity, e quando ele tem um uso mais específico, uma especialidade, né? É isso aí, Ana. Vai lá, Fábio. Então, o que é mais fascinante nesse nosso mercado é isso, né? De repente, a gente está falando de toda essa possibilidade de variabilidade dentro dos vários produtos e das várias regiões e das várias texturas, né? Isso falando em produtos à base de carne. Isso. Mas aí, de repente, o mercado não satisfeito a isso, né? Começa a crescer como louco né, no mercado dos análogos, né? Enfim, e hoje a gente vê uma explosão de produtos e de lançamentos plant-based acontecendo, né? Até que ponto isso, vamos dizer assim, movimentou um pouquinho mais os desafios, Ana? E ao mesmo tempo, né? Quais são os desafios, né? Quais são os desafios e quais as diferenças entre você trabalhar em soluções de carnes para o mercado de carnes e você trabalhar soluções para o mercado de análogo de carnes, né? Então, como é que vocês têm brincado com tudo isso aí de forma séria, obviamente, Ana? Olha, Fábio, é verdade, isto realmente tem sido um boom enorme. Por exemplo, no Brasil, nestes últimos 3, 4 anos, aproximadamente, tem sido uma loucura, porque foram lançados imensos produtos para o mercado, as solicitações de soluções de textura têm sido incrível. Ou seja, realmente, ultimamente, eu tenho, o meu tempo é dedicado muito ao plant-based, né, aos análogos de carne, e é bastante desafiante, porque nós queremos... Isso de um modo, desculpa te cortar, Ana, isso de um modo geral, tanto Brasil, todos os mercados, você sente isso ou você sente diferente? Desculpa te cortar. Bastante diferente. Então, logicamente, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, temos a parte da Europa Oeste, que isto já vem há 10, 15 anos, né? Este boom há 10, 15 anos que apareceu, é um mercado que tem mais maturidade neste segmento, mas que continua bastante dinâmico, ou seja, sempre estamos a ver produtos novos no mercado. No Brasil, realmente, veio um pouquinho mais tarde, mas 3, 4 anos, e neste momento é uma loucura, há imensa solicitação, há imensa empresa a lançar produtos novos, sejam empresas de carnes, sejam novas startups, quer dizer, há uma movimentação incrível, não é?
Por exemplo, no Médio Oriente ainda está um pouquinho mais atrasado comparativamente, por exemplo, com a América Latina, mas vou-vos dizer que já está a aparecer, ou seja, já não é só empresas externas que estão a comercializar aí, as próprias empresas do Médio Oriente já começam a movimentar e a querer saber mais sobre este assunto e a quererem lançar realmente produtos nas suas regiões. Realmente isto vai ser, é um pouquinho em cadeia, não é? É um pouquinho em cadeia. É um dominó, né? Vai caindo, né? É. Mas o que é certo é que atualmente é em todo o mundo. Atualmente é em todo o mundo. Não há forma. Então, realmente, tem aparecido bastante solicitação e temos trabalhado bastante para este segmento, logicamente. É desafiante? Bastante desafiante. Porque não só temos que trabalhar aquele sistema, como ainda queremos características do produto cárnico, não é? Quer dizer, então, estamos a trabalhar realmente situações bastante complexas, e eu tenho aqui alguns pontos para comentar-vos, realmente são bastante importantes quando falamos nos análogos de carne, e um dos pontos que é um desafio bastante importante é, por exemplo, conhecer o processo, ou seja, não é somente, eu quero desenvolver este produto, não, que processo, ou seja, que processo de fabricação vai existir na fábrica, na planta ou no local. É importante porque, por exemplo, vai ser um processo onde vai haver uma etapa de tratamento térmico? Ou então vai ser somente processo em frio? Isto é tão importante porque eu, quando estiver a selecionar o texturizante, eu tenho que entender se vai haver um tratamento térmico ou não. Porquê? Porque há texturizantes que vão necessitar de uma ativação por calor para se tornarem funcionais. Então, isto é bastante importante, porque se eu utilizar um texturizante num processo a frio que necessita de uma ativação por calor, então usar e não usar é o mesmo. Eu tenho que conhecer o sistema, eu tenho que conhecer o processo, para então poder selecionar que texturizantes eu vou poder aplicar. Isto é importante. O tipo de proteína também? Também, logicamente, mas a proteína eu também trabalho somente para desenvolver formulações, não é a minha área de especialização, mas simplesmente selecionar um hidrocoloide. Qual é o hidrocoloide que eu posso utilizar aqui se vai haver realmente um tratamento térmico? Ou se não vai haver nenhum tratamento térmico quando estou a fabricar o meu produto? É importantíssimo, é realmente importantíssimo. Outro ponto bastante importante é, quando vamos consumir este produto, o produto consome-se frio? Por exemplo, dentro de uma sanduíche, ou o produto vai necessitar de ser consumido quente? Isto é outro ponto bastante importante, porque aqui já estamos a falar não só de uma funcionalidade a frio, mas também de uma funcionalidade em quente. Ou seja, não me interessa, por exemplo, vamos pensar numa salsicha. Eu quero desenvolver uma salsicha plant-based. Não me interessa pensar somente na funcionalidade a quente. Ela é em quente, vamos comer em quente, tem que ter estrutura, tem que ter bite, né? Mas eu tenho que pensar que ela em frio, após o seu cozimento e depois de esfriar, ela tem que ter funcionalidade, porque a salsicha vai ser manipulada, vai ser transportada até chegar à casa do consumidor e tem que ter uma estrutura e uma estabilidade também a essas temperaturas. Ora, o ideal é que ela se mantenha firme e com estrutura em frio e essas características manterem-se mesmo a temperaturas altas. Isto eu chamo de estabilidade térmica. É importantíssimo trabalhar este conceito. Porque se o produto vai ser consumido quente, pois logicamente tem que ter funcionalidade em quente. Mas todo o resto que vem de trás é necessário também toda essa funcionalidade. Olha, posso-vos falar noutro que é bastante interessante e que agora está a ter assim bastante demanda do mercado e eu acho assim bastante interessante pessoalmente. Olha, por exemplo, o bacon plant-based. Opa! Estão a ver o bacon normal de carne. Então Vamos lá. Isso. Agora vamos construir um bacon plant-based. Então, como é que é o bacon? O bacon tem... Desafio! Mas é interessantíssimo. Então, o bacon é construído como? Por camadas, não é? Porque nós olhamos assim para o bacon, na superfície de corte, e tem a parte muscular, a parte de gordura, a parte muscular, a parte de gordura, que é a barriga do porco, basicamente. Então, vamos construir por camadas também. Vamos, então, produzir duas massas, uma que tenha uma coloração mais avermelhada, outra com uma coloração mais branca, para dar o tom da gordura, ou assim parecido, e depois vamos construí-la camada por camada. É um produto que vai ser um produto cozido, vai ser esfriado, ou seja, vai ter aquela estrutura em frio, e o que é que eu quero neste produto? Ora, eu para já quero que as camadas não se separem, porque então se há separação de camada eu não tenho coesão. Então eu necessito essa coesão em frio, estrutura e firmeza em frio. Porquê? Porque o meu produto vai ser fatiado.
possivelmente o produto vai ser vendido fatiado. Então eu tenho que ter essa estrutura, tenho que ter essa firmeza em frio. Ela vai ser fatiada e tem que ter uma boa resistência da fatia, porque os processos de fatiamento são bastante acelerados e eu não posso ter perdas aí. Portanto, eu tenho que ter eficiência no meu processo. E, posteriormente, eu vou colocar aquelas fatias, né, que tem que ter coesão, tem que ter estrutura, eu vou colocá-las numa chapa, num grelhador, num micro-ondas, onde quer que seja, e vou cozinhá-lo. Então, durante esse cozimento, tenho que apresentar esta estabilidade térmica e ainda apresentar uma textura crocante, porque é isso que eu estou à procura no meu produto. Portanto, isto desde o início, a ideia, como é que eu vou construir até à elaboração e ter estas características todas no sistema, e aqui o meu objetivo final, que é quando vou comer ter aquela textura crocante, bem, isso é... Ori, eu não sei o que você achou, tá? Mas depois de tudo isso que a Ana falou, eu achei extremamente simples. Eu diria que é possível fazer fácil aqui em casa. Ficou muito fácil. Isso. Quando a gente tem uma boa professora, fica fácil. Agora, eu não vou me aventurar a fazer sozinho, não. Eu fico só experimentando para ver se está bom. Isso. Mas aproveitando aí. E no meio de tudo isso, a gente ainda está falando que tem que acertar toda a questão do sabor, né? Quer dizer, é uma coisa, né? Bom, agora chegou uma hora que a gente vai fazer uma volta de 180 graus, né? Acho que 180 não é tanto, mas a gente queria agora falar de um outro assunto que nós sabemos que você tem muita experiência, né? É um assunto também que eu gosto muito. É interessante, né? Porque um a gente come e o outro a gente bebe. Então, Ana, a gente queria ouvir um pouquinho da sua experiência o famoso e tradicional, agradável vinho verde de Portugal. Já cá faltava, não era? Já cá faltava. Nada, bom, até uma boa companhia aos produtos Isso. cárnicos. Então, isto foi uma pequena experiência que eu tive já no meu passado, isto já vai, para terem uma ideia, há 14 anos, então eu estive a trabalhar numa empresa de vinho verde, foi bastante interessante, foi na altura que eu voltei ao norte de Portugal. Então o vinho verde exatamente é característico aqui do norte de Portugal, e foi bastante interessante porque eu tive a noção e aprendi muitíssimo, principalmente para conhecer todo o processo, como é que realmente isto se faz na realidade. Então, para ter uma ideia que desde a recepção das uvas, da avaliação das uvas, depois passando pela fermentação, que é extremamente interessante, e depois passando toda pela parte do embalamento final, isto ter a noção do início ao fim de um processo, de um vinho tão especial, né? Isto é bastante interessante, mas vou ser honesta com vocês, eu de vinho não entendo nada, ok? Mas digo já que muitas vezes o que acontecia, isto já há 14 anos, ok? Vinham-me trazer algumas amostras para eu provar, portanto isto realmente havia dias que eram bastante interessantes na empresa. Mas, olha, assim, um pouquinho do que eu possa conhecer de vinho verde, que eu também, assim, não entendo muito de vinho, mas o vinho verde é natural da minha região, ou seja, sou natural do norte de Portugal, então nasci e cresci na área do vinho verde, então é um vinho que é único no mundo, desde já... É um vinho de denominação de origem, então, Ana? Necessariamente o vinho verde, ele tem tem uma região demarcada, isso. Tem uma região demarcada, exatamente. É único no mundo. Olha, é um vinho jovem, é um vinho fresco, é um vinho com aromas suaves, é bastante, eu gosto muito de beber assim pessoalmente, beber este vinho verde no verão, e na minha opinião vai com tudo. Dizem
os especialistas, né, que vai mais assim com carnes brancas ou com peixes ou assim, mas na minha opinião, no verão, olha, vai bem com tudo, realmente. Assim, não sei falar mais sobre vinho realmente, porque eu assim, entendedora de vinho não sou, foi uma pequena experiência que tive na minha vida, que estou muito grata, porque realmente ter a noção realmente como é que a coisa pode funcionar, né, e ser da própria região, ou seja, sou natural do Minho, sou natural aqui da terra do vinho verde, portanto é sempre um prazer poder falar um pouquinho deste vinho e recomendo que toda a gente o prove no mundo inteiro. Certamente, é certamente. Eu também, Ana. Posso recomendar a todos. É uma delícia, é fantástico. Eu também gosto muito do vinho verde. Nada melhor. Tomamos bastante vinho verde aqui em casa, né? E no Brasil, sério? Agora tem aparecido bastante vinho português, né? Os vinhos, para o brasileiro, é uma bebida relativamente cara, né? Não é uma bebida tão popular quanto a cachaça ou quanto a própria cerveja, né? Mas tem aparecido, alguns importadores conseguem fazer bons negócios e trazerem a preços bastante bons aqui no mercado, e o vinho verde é um deles, né? Então, eu tenho, desde que que eu nasci, eu vivi muito tempo com meus avós, por uma questão de família, e meu avô era um apaixonado, apesar de não ser português, ele era mais para o lado italiano, mas ele era um apaixonado pelo vinho verde, e eu lembro sempre que ele estava lá tomando, né? Eu ainda não podia tomar naquela época, mas é um vinho realmente muito conhecido, e às vezes até acho que existe um pouco de modéstia de Portugal em não promover mais o vinho verde, porque é um vinho de muito boa qualidade, é um vinho bastante flexível no seu consumo, ele preferencialmente as carnes brancas, os peixes, mas os vinhos eles têm regras, mas não são regras fixas, né? Vai muito do sabor de cada um, do gosto de cada um, né? Então esse é um vinho que ele pode acompanhar outros pratos também e funciona muito bem. Eu gosto muito e sempre que posso tomo. Até, Ori, se me permite, Ana também. A gente não fala em data de gravação, né? Mas já que a gente está falando de vinho, a gente está gravando esse episódio deve ser lançado no ar só em junho, mas a gente está gravando esse episódio hoje, no dia 25 de maio, e salvo engano, eu estou com 90% de certeza de que hoje é justamente o dia do vinho, tá, gente? Então, enfim, a gente... Só para deixar registrado aqui, por isso que a gente está falando o tema também. Que assim seja, que assim seja. Bom, e seguindo aí no caminho, Ari, eu queria tocar num assunto que eu achei muito interessante do histórico da Ana também, que está relacionado muito ao tema do canal, né? O nosso canal fala um pouquinho de sabor, fala um pouquinho de saúde, mas fala um pouquinho de tudo. Mas especificamente eu sei, Ana, que você em 2014 teve a experiência de ganhar um prêmio, né? Que é um prêmio que existe aqui em Portugal, né? Depois você conta para a gente basicamente um pouquinho mais sobre isso, mas que foi o Prêmio Sabor do Ano 2014. Né? Procede isso, Ana? Conta para a gente, enfim, como é que você conseguiu essa proeza aí de ganhar esse prêmio de melhor sabor do ano 2014. Então, Fábio, olha, foi uma experiência muito interessante, com uma equipa de trabalho espetacular. Então, acho que tudo resulta quando há uma equipa que se compromete, né? E que se dedica. Então, isso realmente tudo resulta. Então, como é que passou? Então, nós desenvolvemos um hambúrguer. Eu, no momento, estava a trabalhar na área do R&D, ou seja, eu era responsável pelo R&D, pelo P&D da empresa, é uma empresa de carnes, um frigorífico, vá. Então, desenvolvemos um hambúrguer de alta qualidade, em que os sabores eram notas muito suaves, em que também a textura era bastante interessante, porque era uma textura que se notava bastante o grão da carne, que tinha bastante suculência, e disso dava também uma boa libertação do próprio sabor. Então, isto é
basicamente é um prémio que isto põe os produtos à prova, ou seja, é realmente decidido por provadores, ou seja, as É um pessoas... júri independente, é um júri... Isso. Então os provadores estão a provar, basicamente os provadores provam, não é? Então estão a provar diferentes produtos e então vão fazendo a apreciação e depois sai, por isso sai o vencedor, não é? Então, é assim, foi bastante interessante, foi um momento assim de equipa, não é? Foi um momento de união, então sentimos todos muito, muito unidos, todo esse prémio. É assim, para um produto ser um êxito, não posso falar somente do sabor ou somente da textura, isto vai desde a ideia, desde como é que é trabalhada a ideia, desde a seleção dos ingredientes, não é? Passando pelo desenvolvimento do sabor e também da textura, porque também já vimos que são dois parâmetros que estão muito relacionados, não é? E depois tudo também está também combinado, ou seja, estamos a falar também da parte do embalamento, estamos a falar também de toda a equipa de marketing, ou seja, tudo isto unido, tudo isto bem, bem agrupado, comprometimento, dedicação, amor, e eu acho que sai daqui um produto vencedor, né? É assim, tudo tem para sair um produto vencedor, realmente. Sem dúvida, Ana, sem dúvida. Vai daí, Ari! Vai daí! Fábio, só para fazer um complemento aí, o dia do vinho foi no dia 19, nós não estamos tão longe dele, não. Então me desculpe, agora ficou 10% errado aí mesmo. Então, mas eu acho que não tem muito sentido a gente falar dia do vinho, porque vinho é todo dia. Melhor ainda. Então, Moderado pode ser todo dia. Mas essa correção do todo dia, então, ficou melhor ainda. Fica melhor ainda, né? É isso. Ana, sempre o Fábio deixa para mim fazer um comentário que é o pior comentário que eu posso fazer na minha vida, né? Nós temos uma limitação dentro do canal e realmente a gente nunca consegue... Se tem uma regra que a gente nunca consegue seguir, é o tempo de gravação, né? Porque os nossos convidados vêm aqui e eles nos deixam tão apaixonados por tudo aquilo que eles falam que a gente esquece de olhar para o relógio. Mas, de vez em quando, o relógio toca e eu sou obrigado a falar. E é sempre ele que fala, viu, Ana? É sempre ele. Então, sobra para mim realmente dizer que a sua vinda aqui foi realmente uma presença inédita, com uma experiência inédita, com um conhecimento inédito e com uma simpatia e uma disposição e uma vontade de querer nos ajudar e trazer coisas novas para os nossos seguidores, que a gente não encontra todas as palavras que deveria falar para você, e eu simplifico muito rapidamente com muito obrigado, né? Então, essa é a parte que a gente pede sempre aos nossos convidados, para que eles preparem uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, né? Uma mensagem que sempre esteja ligada ao seu trabalho, aos produtos da empresa, não tem nenhum problema, pode falar à vontade, mas mais do que tudo isso, uma mensagem sempre de esperança, de acreditar, de saber que tudo isso vai passar e que nós voltaremos a ter um mundo igual ou bem melhor, né? Então, a gente pede a você realmente desculpas, deixa aqui um compromisso assinado em branco, de data, mas escrito claramente que nós gostaríamos que você volte aqui, que esteja mais uma vez com a gente aqui, mas, infelizmente, é o momento que a gente pede para você. Tem esse lado triste, mas tem o lado alegre de ouvir as suas palavras mais uma vez. Muito obrigada, Ari, muito obrigada, Fábio. Ana, antes de passar a palavra para ti, desculpa te interromper, eu também quero fazer meu agradecimento, tá? Super obrigado pela tua presença enriquecedora, nos trazer e nos brindar, já que estávamos falando de vinho, nos brindar com todo esse conhecimento, com a tua simpatia, com a tua alegria,
tá? Com essa energia boa de trazer informações super ricas, de gente que nitidamente percebe-se que sabe do que está falando e, principalmente, além de saber, gosta do que faz, né? Então, Exatamente. isso é muito, muito bacana, realmente. Aproveito, se você quiser deixo, enfim, a Seanza, eu sei que no Brasil, eu não sei como é que se vocês têm fábrica ou se vocês têm um outro tipo de contato para quem está nos ouvindo. Enfim, deixa a informação que você quiser também. Eu vou deixar, obviamente, no link do canal os contatos teu e da Seanza, tá, Ana? Agradeço à empresa também por ter liberado a tua presença, tá? Muito obrigado, a Seanza. E assim, o canal está aberto para você e, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer tê-la aqui de volta para falarmos das novidades que sempre aparecem e ainda bem que o nosso mercado é assim e por isso que nós somos tão empolgados com esse mercado maravilhoso aí onde atuamos, tá bom? Muito obrigado mesmo, Ana, tá? Obrigado, Ari, pela tua presença de novo, sempre bom estar contigo aqui. Muito obrigada a vocês os dois, é uma experiência bastante interessante estar aqui a partilhar assuntos tão interessantes, né? Com também profissionais da área da alimentação. Estamos sempre a aprender uns com outros e eu passo a minha vida a aprender. O que eu mais gosto de fazer é aprender. Então, com todas as pessoas, com todos os clientes, qualquer coisa nós estamos a aprender, isso é realmente o lado muito positivo do nosso trabalho, não é? Olha, eu queria vos deixar uma mensagem assim, realmente uma mensagem positiva, vá que seja, né? neste tempo tão complicado, realmente este tempo que nós passamos, temos uma necessidade realmente muito grande de deixar de olhar para nós, de olhar um pouquinho mais para fora de nós e ver realmente o que nos rodeia. A mensagem que eu vou lançar é uma mensagem como profissional da área e também como consumidor, né? Então, isto de uma forma muito simples, quando nós desenvolvemos um produto, nós temos que pensar muito bem nos fornecedores que vamos selecionar, nos ingredientes que vamos selecionar, ou seja, vamos em parceiros que tenham processos sustentáveis, parceiros preocupados com a preservação do nosso planeta, do nosso meio ambiente. Isso faz toda a diferença. Nós podemos efetivamente participar e ser ativos para realmente chegarmos àquela mudança que todos nós desejamos, né? Esta mudança para melhor. De uma forma como consumidor, nós temos que também saber fazer as nossas escolhas de uma forma consciente, porque é tão simples pensar e ter uma noção que com o que nós comemos podemos estar a participar nesta mudança. Ou seja, um mundo mais sustentável, um mundo com mais igualdade, mais justo, né? Que todas as soluções saudáveis e ricas, de certa forma, que consigam chegar a todos. Isto realmente, que não sejam soluções elitistas, que sejam soluções universais, globais, para todos. Isto para mim é fundamental, é fundamental. E mais agora, depois deste tempo todo que estamos a viver, temos efetivamente que olhar para todos, não deixar ninguém para trás. Isto é a minha esperança. Muito bonito, muito bonito. Maravilhoso, maravilhoso, Ana. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Tá, nos vemos no próximo com mais um episódio brilhante. Ari, fique bem. Exatamente. Aí, Ari. Exatamente, sempre é um desafio, né? Porque quando a gente termina um episódio, a gente fala, puxa vida, chegamos no máximo, e a gente sempre tem que encontrar agora uma outra pessoa para falar e trazer também boas mensagens, como foram as da Ana e de muitos outros convidados que já passaram por aqui. Ana, suas palavras foram maravilhosas, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, obrigado à sua empresa por permitir que você esteja aqui com a gente também. Ana, fique bem, disponha, tá? A gente está sempre à disposição, o canal está sempre aberto, e, enfim, um enorme gosto, um abraço a todos aí da Seanza, tá? Enfim, transmita essa mensagem a todos eles, tá bom? E nós nos vemos certamente no mercado aí, nas feiras aí, que logo em breve estarão de volta. Muito bem, vamos celebrar com o vinho verde então, não é? Vamos lá, vamos ao vinho verde agora. Um grande abraço a todos aí. Com licença, gente. É isso aí, pessoal. Até mais.